Capítulo 3. Isaac e Rebeca. A partir de agora nós vamos falar especificamente da família de Isaac e Rebeca e também dos seus filhos, Jacó e Esaú. Rebeca gerou gêmeos que lutavam dentro do seu ventre e se chamaram Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito dos gêmeos de Isaac e Rebeca tornou-se o preferido do seu pai. Olha o problema, gente. O seu nome significa ruivo, daí que vem o Edom ou o vermelho. Mas a mente do Esaú era aberta, ele amava caçar, ele gostava da vida ao ar livre. E trazia sempre carne para seu pai comer. Ele não levava nada a sério, suas atitudes eram rudes e a maneira como que fugia das dificuldades da vida foram a sua tragédia, o que levaram à sua ruína. Jacó, por outro lado, filho gêmeo, mais novo que nasceu de Isaac e Rebeca, mais tarde teve o seu nome mudado também, para Israel. Seu nome significa agarrador de calcanhar, trapaceiro, suplantador. Só que Jacó herdou algumas características dos seus pais, como astúcia, ele era calado, ele era introspectivo, acomodado em alguns momentos, mas ele era um homem íntegro, vivia em tendas, só que ele era o preferido de sua mãe, Rebeca. Quando Isaac pensou que estava morrendo, quando ele tinha em torno de 137 anos, ele achou que era hora de abençoar o seu filho primogênito. E aí ele comunicou ao filho que ele deveria dar continuidade às coisas. Então, para poder passar a sua bênção, nenhuma das suas bênçãos poderia ser revogada. Nenhuma maldição que ele lançasse poderia ser revogada. Quando chegou o dia de Isaac designar Esaú como beneficiário das bênçãos prometidas por Deus, Jacó assumiu o seu lugar. Isaac já estava cego e concedeu a bênção ao filho mais novo. Mas quando nós observamos toda a história, verificamos que Jacó não assumiu simplesmente o lugar do seu irmão. Seu irmão havia vendido a sua primogenitura. De um modo honroso, não honroso, alguns dizem que Jacó assumiu, mas ele havia feito o juramento e isso era um pacto, não poderia ser quebrado. Quando Esaú retorna da caçada e soube que seu irmão havia recebido a bênção no seu lugar, ameaçou matar Jacó. Rebeca imediatamente comunicou a Jacó que o irmão estava assim e disse que ele deveria sair e ir em busca das terras dos seus parentes. Só que ela não poderia enviar Jacó sem falar com Isaac. Então, ela utilizou uma desculpa, que isso pode ser encontrado dentro da palavra de Deus, para que Isaac permitisse que Jacó fosse para Padarã, terra do seu tio Labão. Nesse momento de fuga de Jacó, Jacó tem um sonho. Que sonho? Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e por ela anjos subiam e desciam, e o próprio Deus estava no alto dela. A representação deste sonho é a providência de Deus, pela qual mantemos um intercâmbio constante entre o céu e a terra. A providência divina o levou a um campo onde daria de beber aos rebanhos de seu tio. Nesse local, perguntou se os pastores conheciam a Labão. Lá, Jacó pede a permissão para se casar com Raquel. Decorridos 7 anos, Jacó pediu para Labão então entregar Raquel como esposa. Entretanto, o seu tio entregou Lia. Jacó cobrou de Labão a sua troca e esse explicou que não era costume local casar antes a mais nova, mas primeiro a mais velha. Então houve uma nova negociação a respeito de Raquel. Eles se comprometem em trabalhar por 7 anos para poder casar-se com ela. Jacó, entretanto, deveria aguardar primeiro uma semana, que era a semana de núpcias, e então receberia a Raquel e aí trabalharia mais 7 anos por ela. Os primeiros 4 filhos que Jacó teve vieram de Lia. O primogênio Rúben, que significa olhem um filho. O segundo, Simeão, escute. O terceiro, Levi, apego. O quarto, Judá, que significa louvor. Raquel era estéril e assim como Sara deu a sua serva Bila, que deu à luz mais um filho a Jacó e chamou de Dan, justiça. Bila concebeu pela segunda vez e deu o nome ao seu filho de Naftali.
luta corporal. Lia utilizou o mesmo artifício de Raquel quando parou de conceber, entregou a sua serva Zilpa, que gerou a Gade. Sorte ou fortuna significa o seu nome. Concebeu pela segunda vez e deu ao seu filho o nome de Aser, feliz. Entretanto, Deus nunca esqueceu de Raquel. Ele ficou apenas vendo a transformação que estava ocorrendo em Raquel. Nessa trajetória de Jacó, chegou o momento dele se reconciliar com seu irmão Esaú. Já se passaram 20 anos e agora ele retorna à sua terra natal. No caminho, ficou sabendo que Esaú vinha ao seu encontro, com medo que seus próprios esforços para salvar-se da vingança não fossem suficientes. Jacó primeiro enviou os presentes, as suas mulheres, os seus filhos à frente e ficou para trás, para ir sozinho. Durante essa caminhada solitária de Jacó, o Senhor apareceu novamente a ele, na forma de um adversário humano. Mas era uma teofania, e Deus lutou com esse patriarca por toda a noite, trabalhando em seu coração. A persistência de Jacó fez o homem abençoá-lo, com a mudança de nome. Então agora o usurpador passou para ser Israel. Ele passa a ser agora conhecido como príncipe de Deus. Agora ele estava apto para governar por meio da autoridade do Deus Todo-Poderoso. E Deus lhe concede mais um filho agora de sua amada Raquel, José. José, por ser o filho preferido, causou inveja a seus irmãos. E ele foi vendido para o Egito, a Potifar, que era um oficial do faraó e comandante de sua guarda. O Senhor abençoou José em seu trabalho, de forma que ele passou a ser supervisor da casa do oficial. A esposa de Potifar se sentiu atraída pelo jovem e tentou seduzi-lo. E ele não caiu, só que foi parar na prisão. Na prisão ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. A interpretação do sonho por parte de José se cumpriu, conforme havia sido dito por ele. José permaneceu preso por mais 2 anos após a interpretação dos sonhos. O copeiro lembrou-se de José somente quando os estranhos sonhos do faraó não puderam ser interpretados. Então, antes de comparecer à presença do faraó, José se barbeou e trocou suas vestes conforme a tradição egípcia. A interpretação de José incluiu 7 anos de fartura e 7 anos de escassez para o Egito. E para este Egito poder sobreviver às dificuldades, José aconselhou o faraó a realizar provisões de 1/5 de toda a produção obtida nos anos de fartura. Essa ideia foi bem aceita e, em consequência, José recebeu uma posição que estava logo abaixo do faraó. Ele seria um funcionário administrativo como um vizir. E, como todo, ele era obrigatoriamente o responsável pela execução de todos os decretos reais. E recebeu um nome egípcio, Zafenate Paneia, e casou-se com a Zenate, filha do sacerdote Dion. Durante o período de prosperidade, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Nesse período de José, dessa escassez, os seus irmãos também estavam com problema nas suas terras, porque nada crescia, e vieram até José. E José se fez a conhecer, como todos conhecem, todo o relato da vida de José. E esse povo hebreu veio a morar no Egito. José morreu no Egito com 110 anos. Lá ele foi mumificado e seus ossos foram colocados em um sarcófago de madeira. Quando os israelitas saíram do Egito, no Êxodo, seus ossos foram com eles.